Fala galera, tudo beleza? O professor Alexandre aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória, hoje com aula de arranjo e combinação. Lembrando que aqui na descrição tem o link com a lista de exercícios, tá? Hoje a gente vai resolver a questão 1 até a questão 4 e numa próxima aula a gente vai resolver das 5 a 8, dividir em duas nesse caso. Lembrando que a gente já falou do PFC, Princípio Fundamental da Contagem, e de permutação. Vamos relembrar aqui algumas coisas até para a gente conseguir diferenciar, que eu acho que é uma das principais dificuldades dos alunos, conseguir diferenciar quando tem que usar um, quando tem que usar o outro. O PFC, na verdade, são aquelas questões que a gente vai colocar o tracinho, que a gente vai levar em consideração o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Princípio multiplicativo, tu usa o E, conecta com o E. Princípio aditivo, você conecta com o OU, onde cada tracinho que você coloca é uma escolha, é uma etapa que você tem que decidir. Já na permutação, a ideia, lembra, quando a gente tem que trocar de posição, misturar, embaralhar. E a gente usa todos os elementos na permutação. Já aqui em arranjo e combinação, guarda isso. O verbo vai ser escolher. Toda vez que tiver uma quantidade e quero escolher uma menor, é questão de arranjo ou combinação. Quando é que vai ser arranjo? Quando a ordem importar. O que significa isso? Você vai pegar a situação, vai expor uma forma específica que resolva aquela situação. Vai trocar as posições. Se fizer diferença, é arranjo. Se não fizer diferença, é a combinação. Formulazinha de arranjo, antes de a gente começar a resolver as questões. Arranjo de N P a P. Esse vírgula P, o P pode estar aqui em cima também, tá? Então é o seguinte, eu tenho N elementos, estou escolhendo P elementos. Como é que fica? N fatorial sobre N menos P fatorial. O que eu sugiro de novo? Que você anote isso. O verbo, vou repetir, o verbo que decide se é arranjo, combinação ou permutação é escolha. Eu vou escolher. Já a combinação de N, P a P, de novo esse P pode estar aqui em cima, tenho N elementos, estou escolhendo P, o início é como se fosse arranjo, N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Essa é a fórmula de combinação. Só um detalhe. Toda questão de arranjo dá para fazer por tracinho. Exemplo, tem 10 atletas, vou formar o pódio. Quantos tracinhos eu tenho que colocar? 3, porque eu tenho que decidir quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. E é óbvio que a ordem importa. Por quê? Se eu mudar o primeiro com o segundo, mudou quem é campeão. Então, quando eu faço essa diferenciação, a ordem importa, é arranjo. E a gente poderia colocar 3 tracinhos e colocar as possibilidades, tá? São 10 competidores, primeiro tracinho, 10 possibilidades. Segundo tracinho, 9. Terceiro tracinho, 8 possibilidades. Multiplicaria. Isso é o arranjo. Ah, professor, para que eu tenho que saber a fórmula? Porque o Enem, às vezes, ele coloca a resolução nesse formato. Então, se você não souber a fórmula, vai te dar um trabalho de ter que resolver cada alternativa para chegar na resposta específica, tá? Já a combinação, como eu disse, a ordem não importa, tem palavrinhas que são chaves para determinar se é a combinação ou não. Pega aí e anota aí, né? Você tem a possibilidade de pausar o vídeo. Então, palavras que denotam se é a combinação ou não. Formar comissões, galera, formou comissão, é combinação, tá? Grupos, conjuntos, qualquer coisa dessa ideia coletiva. Aí vai ser combinação. Tem 10 funcionários, vai formar uma comissão com 3 para poder fiscalizar uma obra. Então você tem combinação de 10, escolhe 3, porque não faz diferença se é Pedro, Lucas e João ou João, Lucas e Pedro formando essa comissão, a ordem não importa. Beleza? Bom, tendo em vista tudo isso, vamos para as questões e a gente vai tirando eventuais dúvidas que vão surgindo aí de vocês, tá? Questão 1. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecido diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Então, só escolher 2 tecidos e 5 pedras ornamentais.
Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos e 15 pedras ornamentais. A quantidade de fantasias com materiais diferentes pode ser produzidas e representada pela expressão. Então, olha só, o que está acontecendo? Tem 6 tecidos, vai o quê? Vai o quê? O que é importante aqui? Vai escolher 2. Tem 15 pedras, vai escolher 5. E aí, pensa comigo, se a escolha vai ser arranjo ou combinação. Como é que eu decido isso? Imagina tem 6 tecidos lá, vou falhar aqui em falar o nome de 6 tecidos, mas tem que escolher 2. Vamos supor aí, algodão e linho. Então se ele escolhe algodão e linho, ou linho e algodão, tanto faz. Então se a ordem não importa, a gente está falando de combinação. Então a gente está fazendo aqui, ó, tenho 6 tecidos para escolher 2. Combinação de 6 escolhe 2. E vezes, lembra? Lembra que o E multiplica. Tenho 15 pedras para escolher 5. E vamos colocar esse resultado aqui embaixo. Abrindo na fórmula, fica assim, ó. 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Vezes 15 fatorial sobre 5 fatorial vezes 15 menos 5 fatorial. Eu acho que está assim a resposta, deixa eu dar uma olhada. Só está feita a subtração, né? Vamos fazer a subtração aqui para ficar bem bonitinho. Então ficou 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial vezes 15 fatorial sobre 5 fatorial vezes 10 fatorial. Tá vendo aí a importância de saber a fórmula? O Enem cobrou você saber a fórmula, né? Então estamos falando da alternativa 6, 4, 2, 5 e 10, letra A. Então, o gabarito pra gente dessa primeira questão, letra A. Vamos à segunda. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Do torneio. Sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Então preste atenção, na hora de se escolher a disputa, não um grupo, mas a disputa, vai ter jogo em casa e jogo fora. Se vai ter jogo em casa e jogo fora, vou pegar aqui, sou do Rio, tá? Flamengo e Vasco. Então se tem Flamengo e Vasco, ou Flamengo e Palmeiras, né? Vamos pegar Flamengo e Palmeiras para ficar mais fácil entender em casa e fora. Flamengo e Palmeiras. Então tem Flamengo e Palmeiras e tem Palmeiras e Flamengo. E então a ordem importa de escolha do jogo. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A, a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculadas através de... Então olha só, quando eu formo, lembra que eu falei no início? Comissão, grupo, conjunto é combinação. Então se eu vou formar o grupo, eu estou fazendo primeiro uma combinação. Então primeiro é uma combinação, então só cortaria para a possibilidade de letra A ou letra D. Sendo que o segundo caso, eu tenho lá meu grupo e vou escolher a partir dessa jogada. Se tem em casa e fora, a ordem importa, é arranjo. Então é uma combinação e um arranjo respectivamente. Então essa 2 é teórica, letra A. Show de bola? Questão de número 3, galera. Vamos ler aqui. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos, de 2 quartos por andar, está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena indica um andar, onde se encontra o apartamento, e a unidade, um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos do mesmo andar. Quanto à indicação de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características em função dos seus números de identificação. Naqueles que finalizam
em 1 ou 2, ambos os quartos recebem luz apenas na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. E aqueles que finalizam em 7 ou 8, ambos os quartos também recebem sol apenas na parte da tarde, ou seja, não recebe sol na parte da manhã. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Se ele quer que pelo menos receba sol pelo menos em um dos quartos, não tem como ele pegar nem o 7 nem o 8, concorda comigo? Porque o 7 e o 8 não recebem sol da manhã. De quantas maneiras diferentes a pessoa poderia escolher 2 desses apartamentos para compra nas condições desejadas? Como que a gente pensa, galera, análise combinatória nesse sentido? A gente pensa, e assim, análise combinatória dentre as outras matérias, talvez seja a que mais precisa você exercitar, tá? Porque você tem que pensar formas daquilo ali acontecer. E como que a gente deveria pensar nesse caso? Vamos pensar nas escolhas que ele tem que fazer. Qual a escolha que ele tem que fazer? Primeiro ele tem que escolher o andar. Quantos andares? Eu até esqueci quantos andares são. 9 andares. Porque ele pode comprar em qualquer um dos 9 andares. Então temos como possibilidade inicial escolher o andar. Quantas possibilidades tem para a escolha do andar? 9. Porque ele fala, vamos resgatar aqui, ó. Uma pessoa precisa comprar 2 apartamentos em um mesmo andar. Então, primeiro a gente vai escolher um andar. 9 possibilidades para a escolha do andar. Escolhido o andar, a gente vai fazer o quê? Escolher os 2 apartamentos desse andar. E aí, galera, quantos são os apartamentos disponíveis em cada andar? 6. Por que 6? Porque o apartamento número 7 e o número 8 não serve. Então, dos 6 tem que escolher quantos? 2. E fala pra mim, importa se tu escolhe o apartamento, vou chamar de letra, tá? O apartamento A, apartamento B, o apartamento B, o apartamento A? Não, né? Então, você está fazendo uma combinação de 6 e você vai escolher 2, tendo escolhido o andar já. Como é que eu conecto essas duas coisas? Através de uma multiplicação, porque você escolhe o andar e escolhe os 2 apartamentos. Então, o total vai ser 9 vezes a combinação de 6 escolhe 2 é 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Simples assim. Vamos ver como é que estão as alternativas. Eu olhei aqui, mas já esqueci. Está exatamente assim, né? Letra 6 fatorial, 6 menos 2, 2 fatorial. Letra B. B de nádegas. Letra B. Agora vamos à quarta questão e última desse primeiro momento. Lembrando que a gente vai ter uma outra lista aí na verdade está na mesma lista, mas tem outro vídeo de resolução de questões de arranjo e combinação que vai sair logo em sequência. Questão 4. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor prata, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho. Os vagões são iguais, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha. Então, vou pintar 4 na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 verde e 2 amarelo. De acordo com as possíveis variações nas colorações de vagões, a quantidade de trens que podem ser montadas, expressa por meio de combinações, é dada por... Cara, ele já falou pra tu que ia ser por combinação, não precisava, né? Tu deveria saber. Porque se tu pintar o vagão 1, 2, 3 e 4 de vermelho, ou se trocar a ordem de qual tu pintou de vermelho, obviamente não faz diferença nenhuma, é o mesmo vermelho. E é o mesmo vagão, os vagões são iguais. Então, tenho 12 vagões, vou escolher 4 para pintar de vermelho. Ficaria então combinação de 12, escolhe 4. Se eu já pintei 4 vagões, sobram 8 vagões para serem pintados. E eu vou escolher desses 8 vagões, 3 para pintar de azul.
Se eu tinha 8 para pintar, pintei 3, sobraram 5 vagões para escolher, 3 para pintar de verde. E o final é o que sobrou, só sobrou os últimos 2 para escolher 2. Seria uma possibilidade só. Como que a gente conecta esses 4 caras aí? Multiplicando, porque tu pinta os 4 de vermelho e os 3 de azul, de novo o conectivo é o E. Combinação de 12 escolhe 4, vezes combinação de 8 escolhe 3, vezes combinação de 5 escolhe 3, combinação de 2 escolhe 2. Isso tá pra gente na letra 12 escolhe 4, 8, 3, 5, 3, 2, 2, letra E. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreve aí e deixa um likezinho. Valeu, abraço!